11 de dezembro de 2008, 9h15, Nova York, o Tribunal Federal de Manhattan, um dia que mudaria o mapa da Bolsa de Valores para sempre. Bernard Madoff, presidente da Bernard L. Madoff Investment Securities, foi levado a um tribunal federal em cadeias. A multidão de repórteres e espectadores se assustou quando os olhos de Madoff se fixaram nas câmeras, uma mistura de desafio e desespero gravada em seu rosto. Ele estava flanqueado por 2 agentes da FBI, seu aperto nas mãos firme, mas respeitoso. O som das câmeras e murmúrios da multidão preencheram o ar enquanto Madoff era levado embora para enfrentar a música. A cena fora do Tribunal Federal de Manhattan era caótica, com equipes de televisão e vans de notícias empacotadas na calçada. As luzes brilhantes das câmeras projetaram uma luz sobrenatural nas faces dos repórteres e espectadores, todos lutando por uma visão do homem que traria a queda do mundo financeiro. Os agentes da FBI guiaram Madoff cuidadosamente pela multidão, seus rostos sérios e inabaláveis. Quando desapareceram no tribunal, a multidão explodiu em uma fúria de cliques de câmera e perguntas gritadas. Os sons da cidade, buzinas de carros, conversas e sirenes, forneceram um fundo cacofônico à dramática cena. Bernard Madoff, o homem no centro da tempestade, permaneceu ereto, apesar do peso do mundo pesando sobre ele. Seu cabelo de prata estava imóvel, seus olhos pareciam penetrar as almas daqueles ao seu redor. Ele vestia um terno azul marinho, um monge da aparência desleixada e derrotada que viria a caracterizá-lo nos meses seguintes. Um toque de arrogância ainda permanecia em seus olhos, um testemunho da confiança que havia impulsionado seu esquema de décadas. A fachada cuidadosamente construída do respeitado financeiro estava começando a desmoronar, revelando o mestre do maior esquema Ponzi da história. A multidão de repórteres e espectadores se aproximou mais, desesperados por uma visão do homem que havia evitado a detecção por tanto tempo. Alguns gritaram perguntas, enquanto outros tiraram fotos, seus objetivos treinados no rosto de Madoff. Os agentes da FBI permaneceram firmes, bloqueando o acesso da multidão ao réu. O ar estava cheio de tensão, enquanto o peso total do escândalo começava a afundar. Quando a multidão surgiu em frente, os agentes seguraram firme, seu aperto em Madoff inabalável. O mundo estava assistindo, e o espetáculo estava apenas começando. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vou levá-lo de volta ao início desta história, uma história de engano, ganância e as consequências devastadoras da ambição sem freios. A ascensão de Madoff ao poder foi meteórica, de origens humildes ao pico do sucesso. Mas por trás da fachada de respeitabilidade e riqueza, um esquema sinistro estava se desenrolando, um que eventualmente levaria à queda de seu império e à ruína financeira de inúmeros investidores inocentes. À medida que mergulhamos nas profundezas dos crimes de Madoff, exploraremos as complexidades de um homem impulsionado por uma fome insaciável por riqueza e poder. Nascido em Brooklyn, a vida de Madoff foi marcada por modesto sucesso, mas não foi até os anos 60 que ele começou a construir uma reputação como um empresário astuto e ambicioso. Seus primeiros dias no mundo financeiro foram marcados por uma série de pequenos golpes e crimes menores, mas foi seus anos posteriores que o levaram à atenção das autoridades. O esquema Ponzi de Madoff foi um mestre-pedra de engano, um que conseguiu enganar até os investidores e reguladores mais discernidores. Mas, como veremos, a casa de cartas estava sempre destinada a desabar. Bernard Lawrence Madoff, um homem que iria ficar na história como o mestre-mind por trás do maior esquema Ponzi já registrado, nasceu em 29 de abril de 1938, em Brooklyn, Nova York. Na época de seu arresto, Madoff tinha 70 anos de idade. Ele viveu uma vida de opulência em uma mansão de $6 milhões em Montauk, Nova York, cercado por sua família e riquezas luxuosas. A vida de Madoff parecia perfeita, mas suas ações iriam destruir por fim as vidas de milhares de pessoas inocentes. O mundo estava prestes a dar uma olhada chocante por trás da máscara desse financeiro carismático. A vida de Madoff era uma mistura perfeita de negócios e família.
Ele era o presidente da Bernard L. Madoff Investment Securities, a sexta maior corretora de mercado em ações da S&P 500 em 2008. Mas quando as luzes se apagaram e as portas se fecharam, Madoff era um homem de família dedicado. Ele estava casado com sua esposa, Ruth, há mais de 50 anos, e tinham 2 filhos, Mark e Andrew, que estavam profundamente envolvidos no negócio familiar. A personalidade carismática de Madoff o tornou relativo e agradável para aqueles ao seu redor. Ele era conhecido como um doador generoso, doando milhões para caridades, mas isso tudo veio a um custo. Apesar de sua aparência charmosa, a família de Madoff lutava com seu segredo escuro. Seus filhos, Mark e Andrew, foram influenciados pesadamente pelas ações de seu pai e haviam sido recrutados desde uma idade jovem para ajudar no esquema Ponzi. Seu irmão, Peter, atuou como diretor executivo sênior e oficial de conformidade, uma posição que lhe permitiu fechar os olhos para o esquema. A esposa de Madoff, Ruth, permaneceu leal até o fim, mas sua própria participação no esquema permanece um tópico de debate. A fachada da família estava começando a se desmoronar, mas levaria um golpe devastador para a verdade vir à luz. À medida que a crise financeira global se aprofundava em 2008, o mundo de Madoff começou a se desfazer. Os meses que antecederam seu arresto foram marcados por uma série de ocorrências estranhas que foram largamente ignoradas. Os clientes começaram a retirar seus fundos, mas Madoff foi capaz de cobri-lo pagando alguns e usando o dinheiro deles para financiar outros. O esquema era complexo e convincente, e a capacidade de Madoff de mantê-lo escondido era um testemunho de sua natureza astuta. À medida que mergulhamos mais fundo nesse caso, uma pergunta permanece: Bernard Madoff era um manipulador habilidoso ou simplesmente um homem desesperado que se esgotou de opções? É uma manhã fria de inverno em dezembro de 2008, a neve caindo suavemente nas ruas da cidade de Nova York enquanto as notícias de um escândalo financeiro chocante começam a circular. O ano havia sido marcado por uma recessão econômica global, mas ninguém sabia que um mestre estava escondido em plena vista. Bernie Madoff, o presidente da Nasdaq, havia construído uma empresa que parecia legítima, mas atrás de portas fechadas, um esquema de Ponzi gigantesco estava fervendo. As gotas de neve continuaram a cair enquanto a vida de Madoff começou a se desfazer. Seria um dia que mudaria o curso da história para sempre. As sementes do escândalo foram plantadas anos antes, com a bolsa de ações de Madoff crescendo em uma empresa de gestão de ativos bem-sucedida. Seus filhos, Mark e Andrew, trabalhavam ao lado do pai, e seu irmão Peter ocupava uma posição de destaque. O baixo perfil da empresa era apenas uma fachada, pois os investidores clamavam para entrar na ação. Quem estava mais próximo de Madoff não tinha ideia do que estava acontecendo, e a oficial de conformidade da empresa, a filha de Peter, Shanna, estava completamente cega. A charme e a reputação de Madoff mantiveram todos à distância enquanto ele continuou a construir sua rede de mentiras. Um dia antes da prisão, em 10 de dezembro de 2008, Mark e Andrew descobriram a verdade sobre o esquema do pai. Ele havia confessado a eles, revelando que era uma grande mentira. Os irmãos estavam chocados e desolados, sabendo que a reputação da família estaria em ruínas. No dia seguinte, agentes da Agência Federal de Investigação, FBI, prenderam Madoff e o acusaram de um único crime de fraude de títulos. Quando as notícias saíram, o mundo assistiu em horror enquanto uma figura respeitada uma vez era exposta como um ladrão-mestre. O detalhe mais chocante do crime pode não ser o valor de dinheiro roubado, 65 bilhões de dólares, mas sim o fato de que tudo foi baseado em ganhos fabricados. Madoff havia criado um sistema em que pagava retornos a investidores existentes com dinheiro de investidores novos, criando a ilusão de uma estratégia de investimento bem-sucedida. Essa farsa continuou por décadas, com Madoff usando o dinheiro para financiar seu estilo de vida luxuoso. Ele viajou pelo mundo, hospedou festas luxuosas e doou generosamente à caridade, tudo enquanto escondia a verdade de seus amigos e familiares mais próximos. À medida que a extensão completa do crime se torna clara, uma coisa é certa: Bernie Madoff será lembrado como um dos artistas mais notórios de todos os tempos. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, havia sido alertada sobre as práticas de negócios de Madoff,
mas não conseguiu desvendar o grande fraude. A agência havia conduzido várias investigações, mas Madoff conseguiu escapar da detecção. Agora, à medida que a verdade emerge, os investidores se perguntam como eles foram tão cegos aos sinais de alerta. As vítimas são milhares, e o dano é incalculável. Mark Madoff se mataria 2 anos depois, incapaz de lidar com a vergonha e a culpa das ações da família. Como a investigação se desenrola, fica claro que o escopo do crime foi massivo, com Madoff usando sua reputação e charme para atrair investidores inocentes. Os funcionários da empresa estavam ou cúmplices ou involuntariamente envolvidos, e a dinâmica da família Madoff escondia a verdade por anos. Mas o que realmente impulsionou Madoff a realizar esse golpe incrível? A história vira uma esquina sombria quando as autoridades começam a questionar os associados e familiares de Madoff. Os funcionários da empresa estão chocados e desolados ao perceber a extensão de sua participação. A imagem da família Madoff está em ruínas enquanto seus entes queridos começam a se voltar uns contra os outros. À medida que a investigação intensifica, uma coisa é clara: o mundo de Bernie Madoff está prestes a desabar em torno dele. Estou ainda tentando entender a escala impressionante do esquema Ponzi de Bernie Madoff. A polícia respondeu inicialmente em 10 de dezembro de 2008, quando agentes do Federal Bureau of Investigation prenderam Madoff e o acusaram de um único crime de fraude de títulos. Isso aconteceu após seus filhos Mark e Andrew terem contado às autoridades que seu pai havia confessado a eles que a unidade de gestão de ativos de sua empresa era um esquema Ponzi massivo. Os filhos até mesmo citaram-no dizendo que era uma grande mentira. Essa investigação inicial provavelmente foi liderada pela Unidade de Crimes de Colarinho Branco do FBI, que lidava com crimes financeiros de alto perfil. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma simples confissão do próprio homem. Em 12 de março de 2009, Madoff se confessou culpado por 11 crimes federais e admitiu que havia transformado sua empresa de gestão de riqueza em um esquema Ponzi massivo. Ele disse que havia começado o esquema Ponzi no início da década de 1990, mas um ex-trader admitiu em tribunal que havia faturado registros falsos para Madoff desde o início da década de 1970. Essa admissão foi crucial, pois mostrou que o esquema havia sido realizado por décadas. A escala do esquema era simplesmente assombrosa, com perdas estimadas de quase 65 bilhões de dólares. À medida que os investigadores escavavam mais fundo, começaram a olhar para quem poderia ter sido envolvido no esquema de Madoff. Um dos principais suspeitos era seu irmão Peter, que era diretor executivo sênior e oficial de conformidade da empresa. Sua filha Shanna também era suspeita, pois era oficial de regras e conformidade da empresa e advogada. Os filhos de Bernie Madoff, Mark e Andrew, também eram figuras-chave na investigação, pois haviam sido envolvidos na empresa e haviam alertado as autoridades para o esquema de seu pai. No entanto, ambos os filhos pareciam genuinamente acreditar que haviam sido enganados pelo pai. O bocado de salsicha nesse caso foi um ex-executivo que havia sido demitido da empresa de Madoff na década de 1990. Durante meses, os investigadores se concentraram nele como um potencial mestre-mestre por trás do esquema. Eles até mesmo reviraram sua casa e apreenderam seus documentos, mas no final, não havia evidência para ligá-lo ao crime. Esse leitmotiv desperdiçou meses preciosos de tempo e recursos de investigação. No final, ficou claro que Bernie Madoff era o mestre por trás do esquema e que havia usado sua empresa para financiar seu próprio estilo de vida luxuoso. A reviravolta ou revelação que ninguém previu, e é um verdadeiro chocante. No dia 12 de março de 2009, Bernie Madoff se declarou culpado por 11 crimes federais, mas aqui está a parte que é chocante. Ele admitiu que transformou sua empresa de gestão de riqueza em um esquema Ponzi gigantesco, mas isso não é a reviravolta. O que é assombroso é que ele disse que vinha operando esse esquema Ponzi gigantesco desde os anos 90, mas descobriu-se que ele começou décadas antes.